Olá, estamos de volta com mais um Palavra do Professor e nessa edição do programa o tema é a tutela provisória no novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor no dia 18 de março e continua alimentando muitos debates no meio jurídico. O nosso convidado para falar sobre o assunto de hoje é o Dr. Arthur César Souza, aqui ao meu lado, juiz federal auxiliar da presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Seja muito bem-vindo ao programa. Muito obrigado, Dalva. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Doutor, mudou muita coisa na tutela provisória com o novo código? Sim, existem pontos importantes de alteração, pontos complexos que vão gerar muita preocupação de interpretação em relação a alguns dispositivos em relação à tutela provisória. Então, o operador do direito vai ter que se debruçar sobre alguns aspectos de modificação complexa, e que vai gerar muita dúvida, pelo menos até uma definição melhor por parte da doutrina e da jurisprudência. No caso da tutela antecipada, teve mudança importante, né? Sim, a tutela provisória, hoje ela passa a ser um capítulo, um gênero dentro do processo de conhecimento. E ela como gênero, ela apresenta algumas espécies, como é a tutela de urgência e a tutela de evidência. E dentro da tutela de urgência, nós temos a cautelar e a antecipação de tutela. É justamente na antecipação de tutela que nós observamos as maiores alterações e complexidade de análise no âmbito da tutela provisória. O que exatamente mudou no procedimento? No procedimento, em primeiro lugar, no Código de 73, em relação às medidas cautelares, nós tínhamos 3 tipos de processo: o processo de conhecimento, o processo de execução e o processo cautelar. O novo código ele extingue o processo cautelar como um processo autônomo. Então nós só temos 2 espécies de processo hoje: o processo de conhecimento e o processo de execução de título executivo extrajudicial. Isso foi uma alteração importante, a extinção de um processo que era autônomo, em que se transforma o processo cautelar em tutela cautelar dentro da tutela provisória. Outro aspecto importante é que, em relação ainda às cautelares, que o Código Revogado de 73, ele apresentava as cautelares nominadas e inominadas. As nominadas eram arresto, sequestro, busca e apreensão, etc. O novo Código ele extingue esse tipo de cautelar nominada. Todas as cautelares serão inominadas. E na antecipação de tutela, um grande avanço que eu vejo no novo Código de Processo Civil é a possibilidade da tutela antecipada antecedente. Então, a partir do novo código, da vigência do novo código, o advogado, o profissional do direito, a parte poderá requerer uma antecipação de tutela antecedente, só uma petição de antecipação de tutela, formula o pedido de antecipação de tutela e depois ela ingressa com o pedido principal. Isso é uma alteração extremamente importante, porque pelo CPC de 73 isso não era possível. Eu só poderia pedir uma antecipação de tutela se eu já tivesse formulado o pedido principal, a demanda principal. Ela só podia ser incidental, agora ela pode ser antecedente. A gente pode dar um exemplo do que isso pode mudar na prática? Sim, vamos supor que num reconhecimento de paternidade a jurisprudência admita a concessão de tutela antecipada de alimentos. Pelo Código Revogado, o advogado teria que formular a demanda fazendo o pedido principal de reconhecimento de paternidade e incidentalmente pedindo os alimentos provisórios ou provisionais. Agora, pelo novo CPC, se a parte chega num domingo, por exemplo, e conta o seu caso ao advogado, ele poderá, num plantão do judiciário ou na segunda-feira, formular só o pedido de alimentos provisionais. Claro que ele tem que trazer ali, demonstrar pelo menos a plausibilidade ou a probabilidade do direito dele, mas ele só formula o pedido de alimentos. E no segundo passo, no prazo de 15 dias depois que concedidos os alimentos pelo juiz, ou o prazo maior fixado pelo juiz, ele entra então com o pedido principal, que é o reconhecimento de paternidade. Isso é uma inovação importante no novo CPC. O objetivo é dar uma resposta mais ágil para os casos, sem que eles se arrastem, julgando antes o mérito e depois dando uma resolução? E facilitar para o profissional da advocacia, porque às vezes o profissional, o advogado, é como o médico.
Chega o paciente e diz, olha, eu estou com uma dor de barriga, eu preciso urgente de um remédio. O que o médico faz? Vamos tratar a dor e daí fazer os exames com calma para verificar a causa da dor, né? E vamos pontuar a causa. O advogado também, às vezes chega a parte e conta uma história para o advogado em que ele precisa de uma tutela de urgência. E antes, o que ele tinha? Não, eu tinha que já trazer todos os exames, como foi do médico, trazer todos os elementos, todos os documentos da demanda principal para daí formular a tutela de urgência. Agora não, eu posso já, com essa história e alguns elementos, o advogado já pode combater a dor. Já pode pedir os alimentos, a antecipação de tutela. E depois, com mais tempo, aí ao invés de fazer os exames, como é na relação médico e paciente, ele vai conseguir as provas necessárias para daí ele poder entrar com mais tranquilidade com o reconhecimento de paternidade. E agora também existe a possibilidade de um processo ser extinto mesmo sem o mérito ter sido julgado, né? Por que surgiu essa possibilidade? Essa é uma grande, eu acho, como eu falei, a complexidade maior que eu vejo no capítulo da tutela provisória é isso que você acabou de dizer, o que nós denominamos de ultratividade dos efeitos da tutela antecipada. Isso é só para a tutela antecipada antecedente. Vamos dar o exemplo aí, continuar no exemplo do reconhecimento de paternidade dos alimentos. A parte autora entra com pedido de alimentos, porque ela quer o reconhecimento de paternidade, o juiz concede os alimentos. O réu, a parte ré, ela é citada, intimada para comparecer à audiência de conciliação e mediação, e o código diz o seguinte, também para recorrer dessa tutela antecipada concedida pelo juiz. Obrigatoriamente a parte ré tem que recorrer. O recurso é o agravo de instrumento, é o recurso geral. Se tiver outro recurso, poderá interpor, vai ter o mesmo efeito. Se a parte ré não recorre, o juiz extingue o processo sem resolução de mérito. Ele concede os alimentos, mas não define a paternidade. E a gravidade disso? Concedido os alimentos, extinto o processo, a parte ré continua obrigada a pagar os alimentos. Não houve o reconhecimento de paternidade, mas os alimentos tornaram-se obrigatórios com uma sentença sem resolução de mérito. Isso não existia no CPC de 73, na minha opinião, a maior evolução que nós temos dentro da tutela provisória de urgência antecipada antecedente. Por quê? O que muda? Da agilidade novamente? Na minha opinião, o que o legislador pensou? Ora, se o réu não agravou da decisão contra ele proferida, significa, em tese, que naquele momento ele se conforma com a medida concedida pelo juiz. Então não teria sentido de continuar com este processo para analisar mérito, etc. E vamos extinguir imediatamente o processo, porque o réu se conformou com a decisão interlocutória concedida e se conformou com o pagamento dos alimentos, por exemplo. E por que com um novo Código de Processo Civil é ainda mais importante fazer a diferenciação entre tutela antecipada e cautelar? Justamente por esse efeito de ultratividade da tutela antecipada, antecedente. Isso só se dá para a tutela antecipada antecedente, não se dá para a tutela antecipada incidental e nem para as cautelares. Numa cautelar, se o juiz concede a cautelar, o sistema é o mesmo, a parte é intimada para apresentar um aditamento da petição inicial. Só que se ela não agrava dessa cautelar, não há extinção do processo. Vai se analisar o mérito. Então, na cautelar, eu não tenho a obrigatoriedade de agravar, de recorrer e, portanto, não há extinção do processo. Na antecipação de tutela, ao contrário. Se o juiz concede, não há o recurso, extingue o processo e a ultratividade dos efeitos. Essa é importante hoje do operador de direito distinguir a cautelar da antecipação de tutela. No CPC revogado de 73, ele não tinha que ter essa preocupação, porque os efeitos eram o mesmo, tanto para cautelar quanto para... Não havia extinção do processo. Se eu entrasse com uma cautelar, o juiz entendesse que é uma antecipação de tutela, concede a antecipação de tutela pelo princípio da fungibilidade e vice-versa. Agora não. O profissional, ele tem que saber distinguir, porque se eu peço uma antecipação de tutela, o juiz diz que é cautelar, eu perco a oportunidade de extinção do processo e o réu não recorre.
Ou se eu entro com uma cautelar e o juiz entende que uma antecipação de tutela, pode me causar um dano, porque se eu não recorro, ele vai extinguir o processo. Então, o profissional de direito terá sim que saber a essência dos institutos. Vai ter que saber distinguir, até para resguardar o seu cliente, a diferença entre antecipação de tutela e cautelar. Isso é a base do sistema da tutela provisória hoje. E a diferença entre a tutela de urgência e de evidência agora também está mais clara no novo Código? Sim, porque o novo Código, ele traz no artigo 311 só a tutela de evidência. Ele traz em dispositivos próprios, ele trata da tutela cautelar antecedente, da tutela antecipada antecedente e da tutela de evidência. A principal diferença entre a tutela de urgência, que é cautelar e antecipatória, e a tutela de evidência, é que na cautelar e antecipação eu tenho que mostrar o perigo in mora, o perigo de dano, o risco, o resultado útil do processo. Isso é obrigatório. Se a parte não demonstrar o perigo in mora, é um dos requisitos, o juiz não concede a cautelar ou a antecipação de tutela. Na evidência, por ela não estar no âmbito da tutela de urgência, eu não preciso demonstrar o perigo in mora. Eu tenho que demonstrar a evidência. Uma das hipóteses de evidência é quando o réu, ao contestar, ele apresenta uma contestação meramente protelatória. Se eu demonstrar para o juiz que a contestação, eu, autor, demonstrar para o juiz que a contestação é protelatória, eu demonstro um critério de evidência e peço ao juiz a tutela provisória, que é a minha pretensão dentro do processo. O juiz então concede. E eu, autor, não preciso demonstrar perigo in mora, porque basta eu demonstrar a evidência. Essa é uma diferença trazida pelo novo Código e eu acho importante. Ele trata da tutela de evidência no artigo 311 e os demais tipos de tutela de urgência nos artigos correspondentes. Agora, de maneira geral, doutor, na sua avaliação, as mudanças que foram introduzidas pelo novo Código de Processo Civil, elas vão ter impacto positivo ou negativo? No âmbito processual, às vezes me pergunto, isso vai reduzir demandas, vai acelerar processo, principalmente vai reduzir a possibilidade de demandas, número de processos? O processo é um instrumento, primeiro aspecto. Não é o processo que traz aumento ou diminuição de demanda. Ele pode sim, é um instrumento que pode agilizar as demandas já propostas. O que vai reduzir o número de processos dentro do Poder Judiciário é a cultura do cidadão brasileiro, é a segurança jurídica, são aspectos sociais, culturais, enfim, foge do âmbito do Poder Judiciário. O número de demanda que se ingressa dentro do Poder Judiciário. Agora, esse instrumental novo que está se apresentando, ele tem aspectos importantes que pode agilizar o trâmite do processo, mas tem outros aspectos que me gera muita preocupação, que pode, ao contrário, tornar o processo mais moroso, com atos processuais mais formais. Por exemplo, é o caso da antecipação do tutela antecedente. O legislador obrigou o réu a agravar da decisão, sob pena do juiz extinguir o processo. Praticamente todas as concessões de tutela antecipada serão objeto de agravo no tribunal. Isso vai abarrotar os tribunais de agravo de instrumento. Então, em alguns aspectos, o legislador evoluiu para dar mais celeridade, alguns institutos são bons, outros demandam uma reflexão maior. Resumidamente, em algumas palavras, se a gente pudesse destacar as principais virtudes do novo CPC, quais seriam elas? Seriam a busca de conciliação e mediação como o primeiro ato, e não mais o conflito, onde o réu era citado para contestar, ele participa de uma audiência. Os incidentes de demanda de resolução repetitivas, quer dizer, a preocupação do legislador em uniformizar num processo único questões que geram demandas repetitivas no âmbito do Poder Judiciário. Enfim, eu acho esses dois pontos principais. A preocupação do legislador em resolver um conflito através da conciliação, solucionando não só o aspecto jurídico, mas sim buscando a aproximação das partes para que também no âmbito social, quando elas voltarem para casa, também resolvam seus conflitos
não tenha mais aquela mágoa de um processo. E esses incidentes, como o incidente de resolução de demanda repetitiva, assunção de competência, que são incidentes que procuram uniformizar a jurisprudência para evitar um grave dano à isonomia entre as pessoas, porque uma hora um tribunal decide de uma forma, outra hora outra turma do tribunal decide de outra forma, uma hora uma parte ganha, a outra perde, e isso não tem como justificar perante a sociedade. Então a preocupação do legislador com os institutos de uniformização de jurisprudência é um grande avanço dentro do novo Código de Processo Civil brasileiro. Doutor Arthur César Souza, muito obrigada pela sua participação aqui no Palavra do Professor. Eu que agradeço, agradeço a oportunidade. E nós voltamos em breve com um novo assunto que é destaque no meio jurídico. Continue acompanhando os nossos vídeos, eu espero você. Até a próxima!